Gravando a segunda parte da aula Introdução à Teoria Lacaniana, módulo 23. Por coincidência, 23 de E hoje novembro é 23. de 2022, dia 23 de módulo 23. Vocês vão ver que nós vamos falar agora, então, de coisas que já vimos na aula de ontem, mas o Lacan, ele ficou famoso com o discurso de Roma. Foi quando ele fez uma apresentação no Congresso de Roma, em 1953, sobre função e campo da fala e da linguagem na psicanálise. Aí ficando, portanto, conhecido essa fala dele como o discurso de Roma. Nessa ocasião, ele expôs, opa, chegando a graça. Nessa ocasião, ele expôs os principais elementos, vou marcar a presença da graça, do sistema de pensamento provenientes da linguística estrutural e de influências diversas oriundas da filosofia e das ciências. Bastante interessante a colocação dele nesse sentido. O discurso de Roma, função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, é o título do relatório produzido por Lacan em 1953 e é que é mais comumente conhecido, portanto, como o discurso de Roma. Esse texto é considerado programático, pois defende a tese característica ao pensamento lacaniano da década de 50. Seu tom polêmico deve ser uma circunstância histórica específica. Aliás, ele sempre, nós já vimos que é bastante polêmico, né? Trata-se para ele de se opor radicalmente tanto à teoria quanto à técnica da doutrina clássica, e no fim ele fala que ele retorna a Freud, né? Abrindo um novo horizonte de inteligibilidade para a psicanálise. Quanto à técnica de Lacan, se recusava a se submeter às normas, especialmente aquela relativa à duração das sessões, que nós já falamos ontem, estipulada normalmente, necessariamente, em torno de 50 minutos. Assim, ele inaugurou as famosas sessões curtas. Ele não tinha um preço fixo, não. Ele atendia a pessoa e, e perguntava para a pessoa, quanto é que você tem no bolso? E limpava o bolso da pessoa em cada sessão. A insistência nessa prática, acompanhada da defesa teórica da duração variável da sessão, cujos primórdios se localizam no texto sobre o tempo de 1945, assim o lacanismo encontrou o seu lugar como vertente psicanalítica específica em sua doutrina, em sua técnica, que não mais procuraria reconhecimento da instituição fundada por Freud. Ele elaborou vários conceitos, como sujeito, imaginário, simbólico, real, significante. Ora, significante já existia de Saussure, e simbólico também já existia de Freud, e simbólico também já existe de Saussure, já existe de semiologia, de semiologia. Professor, Oi. você está vendo aí as mensagens da Graça, que ela não está conseguindo entrar? Eu estou vendo a mensagem dela aqui, mas não sei por que ela não está conseguindo entrar. Tem um problema dela lá. Só responder para ela aqui. Sim, estamos em aula. Lacan tem algum relato de qual foi o maior valor que ele já arrancou do bolso de alguém? Pode repetir, por favor? Lacan deixou relatado aí qual foi o maior valor que ele já limpou do bolso de alguém?
Eu não sei, isso aí não me informaram. Né? Pois é. Às vezes não era fraco, Quem não. sabe? Quem sabe? Porque eu chegava e perguntava quanto tem no bolso. E como ele é psicanalista, ninguém era louco de mentir. Aham. Né? O Lacan ele também criou um termo assim, nobo Romeu, que é utilizado na teoria psicanalítica proposta por ele para se referir a uma estrutura composta por três anéis, correspondendo ao elo dos três registros existentes em todos os sujeitos falantes. Registro do real, registro imaginário, registro simbólico. O que é que nós podemos entender? Ele não está falando da estrutura da segunda tópica, só que deu um outro nome. Concordam comigo? Três registros existentes Sim. em todos os sujeitos falantes. Registro real, registro imaginário e o registro simbólico. O Novo Romeu, entanto, nesse sentido, de registros, é essencial para que o sujeito tenha uma realidade consistente e nele mantenha um discurso e um vínculo social com os outros que o cercam. Em 1972, 73, Lacan utilizou o matema, com o símbolo cifrão. Ele era dinheirista, ele ganhava muito dinheiro assim. Metia a mão no bolso, com vontade. E matema para explicar o termo de Spaltung como sendo uma característica da subjetividade, na qual o sujeito está alienado em si por uma cisão irredutível, incurável, dividido. Ao invés de pronunciar a expressão, o sujeito que decorre da cadeia do significante é preferível usar a álgebra lacaniana. A relação conhecida na psicanálise lacaniana, essa está para S2, corresponde a uma forma gráfica que tem como finalidade diminuir a cadeia de significante. O matema SA equivale à expressão castração materna ou significante da falta do outro. Lacan privilegiou os modelos e símbolos gráficos em que introduziu uma álgebra. Este conceito de matema depois recorreu à topografia com a intenção de explicar o registro psíquico real. No seminário de 1969, o Lacan, em O Avesso da Psicanálise, construiu a teoria dos quatro discursos, discriminando discurso do mestre, universitário, do histérico e psicanalítico. E esses são considerados pelos lacanianos como um dos instrumentos mais ativos para a psicanálise. Se interessa pelo que produz o sujeito, ao mesmo tempo, ele produz a ordem social na qual se inscreve. Duplo, para o Lacan, na etapa do espelho, descreveu a criança vista por ela mesma no espelho. Então, é o duplo realmente, confundida com a mãe. Enquanto não está solucionada a fase de diferenciação, o sujeito se sente espelhado no outro. E PAST, que são passagens do candidato em formação analítica para a escola, e praticar a clínica da formação autônoma. Tornou-se isso, portanto, um impasse. O espelho, igual ao espelho físico e função especular, na mais precoce etapa evolutiva. Freud mencionou o jogo do espelho,
Aquele jogo do carretel descrito por Freud, que a criança via que sumia, voltava e sumia. Lembra quando nós falamos dessa brincadeira? O mesmo utilizou o Winnicott, utilizando o ioiô, fazer desaparecer e voltar com a expressão da alegria ou não da criança, a fase do espelho. E além do princípio do prazer, chamou de jogo do espelho e que consistia em que ele havia encontrado um modo de fazer desaparecer a si próprio. Então, na fase do espelho, uma vez que ele identificou que é ele que está lá no espelho, mas ele sai da frente do espelho, ele desaparece. Descobriu seu reflexo no espelho do corpo inteiro, que não chegava inteiramente ao chão, de maneira que ele, se agachando, podia fazer a sua imagem no espelho e ir embora. E aí a criança brinca com isso. Nessa etapa do espelho, Lacan afirma que a partir dos 6 meses, a criança começa a conquistar a imagem da totalidade de seu corpo, até então despedaçado. Nada de novo aí, não? A etapa do espelho vai dos 6 aos 18 meses, processando-se em 3 fases fundamentais. Na primeira fase, o reflexo no espelho, como se fosse de outro ser real, do qual procura se aproximar ou se apoderar, a criança toca para ver se é de verdade, a gente toca com medo. Na segunda fase, percebe-se que o outro do espelho não é um ser real, que não passa de uma imagem. Por isso, não mais procura o espelho. E na terceira fase, a criança sabe que o que reflete no espelho é a imagem dela própria. Nesta fase, ela gosta de brincar no espelho com o seu próprio corpo. É um júbilo para a criança brincar assim na frente do espelho. Então, para Lacan, o espelho é uma metáfora do vínculo entre mãe e o filho que progride desde a dimensão visual e imaginária, que permite a ilusão de completude onipotente, desde a primeira fase até a dimensão simbólica, coincidente com a da linguagem verbal. Para Winnicott, o bebê, ao olhar para os olhos da mãe, ele vê a si mesmo. Lembra que nós falamos do Winnicott, como o bebê está se alimentando e olhando para a mãe? Quando olho, sou visto, logo existo. Posso agora me permitir orar e ver. Então, ele já está fazendo uma identificação de que a mãe é uma outra coisa. Todo falo, Lacan tem uma significação de natureza simbólica, ou seja, de poder. O que nós vemos aí nessas imagens, tudo é símbolo de poder. As igrejas que erguem seus campanários, aquelas alturas, tudo símbolo de poder. Então, aí o falo é diferente de pênis. Pênis é órgão anatômico masculino. O falo, significado de natureza simbólica, poder. Falo em Lacan, usado exaustivamente na teoria lacaniana. E quando a falta e a perda são distinguidas por Lacan, a falta constituiria a fundadora do desejo subjetivo, porquanto só se pode desejar aquilo que falta. Nenhuma novidade, né? Que nós somos movidos ao princípio do prazer. A perda é um conceito ligado à noção de que ela faz vacilar o desejo, pois dá ao sujeito o sentimento de que o objeto perdido é justamente o que verdadeiramente desejava. Ou seja, ele dá um caráter de presença ao objeto perdido.
Dessa forma, tal como ocorre nos estados melancólicos, o sujeito preenche seu vazio com um objeto faltante. Assim, obtura sua função de desejar. E aí, o sujeito deixa de brigar por um desejo, de vir a ser, e entra no estado psíquico que Lacan chama de descer. Sobre o gozo, Lacan conferiu importante significação psicanalítica, diferenciando de prazer. O prazer baixa as tensões psíquicas ao mais nível possível e de demanda. A demanda está mais próxima do prazer. Lacan se inspira na constatação freudiana de que o bebê, mesmo depois de ser amamentado e saciar a sua necessidade orgânica, demora-se ao seio da mãe com movimento de sucção motivado pela sensação de gratificação erógena. Novidade, gente? Não, né? Lá vem de Freud isso. Para Lacan, que o outro, a mãe, o substituto, o cuidador do bebê, é quem confere um sentido à necessidade orgânica do bebê, de modo a ficar numa relação de comunicação, onde, portanto, é remetido ao discurso do outro. O imaginário para Lacan, formado pelo substantivo imagem, que é derivado do étimo latino imago, o adjetivo imaginário, é empregado em psicanálise para designar aquilo que pode ser representado em pensamento, independente da realidade. O termo imaginário foi popularizado por Lacan a partir de seu trabalho. O estádio do espelho como formador da função do eu, e assim ele foi conceituando, e conceituou a noção de imaginário como correlato da etapa do espelho, que se caracteriza pela relação dual com a imagem da mãe e aos semelhantes que a criança tem. A passagem do especular para o imaginário ocorre a partir do ego da criança que, em virtude da pré-maturação biológica, se constitui. A partir da imagem do semelhante, como espelho que reflete, reflete a imagem da mãe. E ela então começa a identificar que ela é uma coisa e que a mãe é outra. Na questão do incesto, Lacan, seguindo os passos da antropologia, L. Strauss, contesta a origem do incesto pela demanda apenas pulsional, comprovado, mas que também funda na cultura, na qual é estruturada pela linguagem. Portanto, o incesto não se restringe só, ou sempre, a graus reais de parentesco, mas também a relação social, que atribui a certas pessoas a representação de pai, de mãe, irmãos, mãe e filho. E ele enfatiza que uma criança só pode ter acesso ao registro do simbólico se funcionou o registro simbólico. Isso acontece somente se funcionou exitosamente a lei do pai, no que se refere a agir como uma punha interditora para desfazer a dia de mãe e filho. Ora, a separação da mãe e do filho, necessária para o desenvolvimento. A inveja é um sentimento inerente à condição humana, embora não inata, mas ela pode ser precoce. O paraíso simbiótico em que vive o bebê, e que aos poucos vai se desfazendo, permite que surjam necessidades e dependências das pessoas do ambiente real e do exterior.
O narcisismo original favorece as perspectivas de injúrias e feridas narcísicas. O reconhecimento da necessidade do outro, a partir da diferenciação entre o eu e o outro, faz com que surja a inveja, que só pode existir quando existem dois elementos diferentes. Inversamente, a inveja pode originar uma defesa de regressão em nível fusional, para que o ego ideal do sujeito não sinta a separação e as suas diferenças do outro. O desejar o objeto do outro, ficar com inveja do outro, porque ele tem, o outro tem e ele não tem. Aí diz que a linguagem é um veículo de comunicação em diferentes formas e estilos, estudada por diferentes autores e fundamental no relacionamento do ser humano. Isso é uma realidade, né? O inconsciente, Freud postula que o ego representa sensações que estimulam a criança, a representação coisa, a representação palavra. A primeira representação refere ao inconsciente, enquanto que a segunda dá acesso ao pré-consciente, sob a forma de palavras simbolizadoras, símbolo igual abstrato e simbolizado igual concreto. O matemo, para Lacan, foi para designar um conjunto de escritas de aspecto algébrico. Lacan cria o termo matema com a finalidade de explicar conceitos chaves da teoria psicanalítica em termos estruturais, que transcendem ao emprego de palavras comumente usadas. Aí está uma forma de matema. Ah, sobre S2, assim por dentro. Eu não entendo nada disso que ele está colocando aí. Assim, a matema se constitui com a escrita do que não pode ser dito, mas do que pode ser transmitido e não pertence ao campo da matemática. Ora, sabe que ele está falando em mecanismo de defesa? O termo grego, matema, que quer dizer conhecimento. Então, matemas, igual metáfora, mais metonímia. Estados do espelho, fase de desenvolvimento, o desejo, o outro, forma de sexuação. Entre as figuras de linguagem, metonímia é um conceito que adquire grande importância na prática analítica, considerando a expressiva frequência com que muitos dos pacientes tomam uma parte do todo, como se fosse a totalidade, podendo ser ele próprio, um outro ou um acontecimento. Podemos dizer, uma nota baixa de um aluno poderá significar para o sujeito que o aluno é um fracassado ou um burro, aquele que não aprende. Mas será que isso é absoluto? É verdade? Então, considerando a demanda, pode ficar mais compreensível quando uma criança que troca vários objetos de forma insaciável, como balas, brinquedos, doces, porque o desejo essencial é de amor, de atenção, de carinho, está metonimicamente deslocado em diversos fragmentos contíguos que conservam o mesmo significado, mas que emergem na linguagem de forma aparentemente diferente. O narcisismo Lacan enfatizou que o investimento da mãe antecipa o sujeito que está por se constituir através do olhar relacionado ao filho. Para a mãe, o filho é a coisa mais linda do mundo.
Esse investimento dos pais no seu bebê, envolvendo o corpo e o eu, o ego, na fase do espelho, constitui uma imagem da criança como um eu ideal, depositário dos sonhos mais antigos e expectativas de seus pais. E aí, por meio desse investimento externo sobre o psiquismo, vai se instaurando um estado precoce que a criança investe a libido em si mesma. Ela desenvolve o autoerotismo. E quando se fala em necessidades especificamente, esse termo alude à demanda pulsional que visa satisfazer o mínimo necessário para manter a sobrevivência física e psíquica. Ou seja, sentiu fome, tem necessidade de comer. Implica um indispensável tipo de vínculo com a outra pessoa. Lacan diferencia necessidade do outro indispensável vínculo. Desejo, necessidade satisfeita, plus de gozo e prazer que o sujeito quer voltar a experimentar. E a demanda, a satisfação dos desejos, é insaciável. Nós falamos desde o nosso começo do curso, o ser humano é, por natureza, um ser desejante. E ele precisa ser desejado. Pedido desesperado por reconhecimento e amor. O ser humano precisa disso, mas não é só na questão lacaniana. E se na linguagem freudiana nós entendemos isso claramente, como forma de preencher uma antiga e profunda cratera de origem narcísica. Porque se não somos nós desejados, o nosso narcisismo fica em baixa. E já Maslow desenvolveu a pirâmide de Maslow, que eu já mostrei para vocês em outras aulas, onde mostra a questão realmente da população. Necessidades primárias. Necessidades primárias do desenvolvimento do ser humano são fisiológicas. Fisiológica que é ter um lugar para dormir, ter comida e ter uma roupa. Calor para se aquecer. Aí ele vai evoluindo, ele precisa de segurança. Então já pensa em construir uma casa, ou construir um barraco mais protegido. Mas ele é um ser gregário. Ele tem necessidade social, se relacionar com outras pessoas. E à medida que ele vai evoluindo nesse sentido, que ele passa dessa fase do social, ele também precisa desenvolver a sua autoestima, porque para se envolver no meio social, você tem que ter uma autoestima boa. E uma vez que tudo esteja realizado, aí sim mostra um ser humano completo, aquele que tem autorrealização de como ele é. Quando se fala da negação, nós podemos entender como um processo pelo qual, inconscientemente, não se quer tomar conhecimento de algum desejo, negando um desejo mentalmente, negando um pensamento, negando uma fantasia ou um sentimento. Esse fenômeno pode ser utilizado pelo ego de formas distintas e para finalidades específicas. Aí Lacan introduziu, portanto, aquele termo que nós já falamos ontem, fora oclusão, que é o foco-oclusão, designando a rejeição ou repúdio. Então, excluindo, né? É uma exclusão. É o termo que o autor adota para designar uma negação extensiva à realidade exterior, onde o sujeito a substitui pela criação de uma outra realidade ficcional na mente dele.
Como exemplo, nós temos a gratificação alucinatória do seio da mãe, quando a criança substitui o seio da mãe pelo polegar. Esse tipo de negação mais extremada é mais típica de pacientes psicóticos. Aí em Lacan, nome do pai ou lei do pai? Essa expressão ele usou para designar o significante da função paterna. Demonstrou que o édipo freudiano podia ser pensado como uma passagem da natureza da cultura. Nessa perspectiva, o pai exerce uma função essencialmente simbólica, ou seja, ele nomeia, dá o seu nome, e através desse ato encarna a lei, daí o nome do pai, também conhecido como a lei do pai, essencialmente pela linguagem, a qual estabelece uma ponte com a cultura que vai se desenvolvendo no ser em crescimento. Ele definiu essa função com o nome de função do pai. Depois, função do pai simbólico. E mais tarde, metáfora paterna. E, finalmente, a partir do estudo do caso Schreber, definiu como o nome do pai. Ele fala em objeto A ou pequeno a, que designa o objeto desejado pelo sujeito. Virtualmente, sempre a mãe. Virtualmente, ela não existia virtual naquela época, mas é virtual. Virtualmente, sempre a mãe. É na mente da pessoa, nas alucinações, na criatividade dela, que se furta a lhe pertencer totalmente, de modo que esse objeto, tal como é desejado no plano imaginário, não existe no mundo da realidade. Esse objeto não sendo representável, só pode ser identificado sob a forma de fragmentos espaciais do corpo. Seio, objeto de sucção. Fezes, objeto de excreção. Voz e olhar, objeto do próprio desejo. Pai, lei do pai, nome do pai, função introduzida através da linguagem do pai, tanto concreto como simbólico. Transmite ao filho os valores socioculturais nos quais eles estão inscritos. O pai, no papel de terceiro, interpondo-se como normatizador e delimitador entre a mãe e a criança, vai fornecendo a passagem de Narciso a Édipo. Então, essas adequadas frustrações impostas pela função paterna, colocação de limites, reconhecimento das limitações e aceitação das diferenças, das normas e leis, vão promovendo a necessária, embora dolorosa passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade, conforme diz Freud, ou registro do real e imaginário para o simbólico. No real, termo cunhado por Lacan, inspirado em conceito de filosofia, e introduzido por ele em 1953, o real é aquilo que é impossível de ser completamente simbolizado na palavra ou na escrita. O real só pode ser definido em relação ao simbólico e ao imaginário, com os quais formam estrutura. Para Lacan, aquilo que não veio à luz no simbólico reaparece no real. Assim, ele liga o fenômeno das alucinações e o das ideias delirantes ou psicóticos e sua concepção do real. Na medida em que esse está presente,
desde o início da vida, nem que seja através das percepções primordiais. E é pelos significantes que forem foracluídos, recusados, pelo registro simbólico. A sexuação. Que confusão que está aí, né, minha gente? Lacan entendeu que Freud indefiniu e limitou a sexualidade. Ele criou e introduziu o conceito de sexuação, simplesmente alterando o que Freud fala sobre sexualidade, designando que, além da sexualidade biológica, procure enfocar a forma como são reconhecidos e diferenciados os dois sexos pelo inconsciente, especialmente no que diz respeito ao complexo de castração, à sexualidade da mulher, a diferença entre o sexo de homem e mulher e a importância da noção de falo. Ele complicou ainda mais colocando fórmulas, né, professor? Sim, isso mesmo, Graça. Já complicou o que era complicado. Mas aí Lacan, superando o falicismo freudiano, é que é interessante, falicismo, está falando de falência do conteúdo freudiano, o falo não representa o pênis, mas pelas suas propriedades, enquanto sexual genital. Pode representar a forma pela qual é ordenado o desejo a partir da castração, tentando propor o entendimento lógico de suas ideias, enunciou o que determina como forma de sexuação. Interessante essa colocação, mas, como nós falamos, mulheres fálicas são as mulheres que querem se empoderar, né? E elas querem dominar outras mulheres. São aquelas que são mandonas. Algumas chegam até as profissões mais adequadas para a mulher fálica, como é o caso de polícia militar. Isso não quer dizer que ela seja uma lésbica, não. Pode ser casada e ter filhos. Mas lá dentro dela, ela tem desenvolvimento do lado falo, do poder. Significante e significado. Lá voltamos em Saussure, né? Linguista Ferdinand Saussure. Em seu curso geral, que divide o signo linguístico em duas partes. Significante. A imagem acústica de um conceito. Qual o significante daquilo que a pessoa falou? Significado do conceito em si. A imagem, a palavra, a escrita. Então, entre significante e significado, Lacan construiu o estruturalismo da linguagem como expressão que se refere às relações estabelecidas entre a estrutura de linguística e a social. Sistema de comunicação recíproca. Ele declara o ser humano está inserido em um universo de linguagem. Grande novidade isso, né? A linguagem determina o sentido e gera as estruturas da mente. Isso nós vimos lá em Semiologia Psicanalítica, no módulo 5, né? O inconsciente não é uma coisa nem um lugar. Ao mesmo tempo em que a linguagem é estruturante do inconsciente. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Entre os diversos significantes, desde que nasce, o sujeito passa a formar parte de uma cadeia enorme de significantes, na qual deverá se estruturar, sendo justamente o inconsciente esta cadeia articulada pelo fenômeno psíquico do deslocamento. Os diversos significantes se interconectam. O processo mental, que resulta na conjunção de mecanismos de deslocamentos, foco-ilusão, condensação e simbolização, que de forma igual ao dos sonhos,
estão integrados em uma cadeia, que é a cadeia ou rede de significantes mediante os quais funciona o inconsciente. Sobre o processo, Lacan denomina de deslizamento. Esses mecanismos remetem um significante a outro, que pode ser comparado a uma carta enigmática a ser decifrada, remetendo um tema a outro até tornar clara a mensagem cifrada. Já no sintoma, Lacan fala como efeito do simbólico no real. É uma das imagens sobre as quais a experiência se apresenta e se reveste de três características: a maneira como o paciente enuncia seu sofrimento, os detalhes inesperados do seu relato, e, em particular, suas palavras ditas de improviso, a teoria formulada pelo analisando para compreender seu mal-estar, pois não há sofrimento na análise sem que a pessoa se pergunte por que está sofrendo. E quantas vezes, em sessão de análise, nós perguntamos a você, sabe por que você está sofrendo? Para responsabilizá-la pelo que ela está fazendo com ela mesma. Então, um sintoma que é visível, trabalhando bastante esse aspecto, né? É um acontecimento doloroso. É manifestação de que algo está incomodando, que algo está ruim. Sempre acompanhado de uma interpretação pelo paciente sobre suas causas. Analista como destinatário do sintoma do paciente. Sim, nós somos destinatário do sintoma do paciente. Quanto mais escuto a causa do meu sofrimento, mais aquele que me escuta torna-se o outro do meu sintoma. E na sublimação, que Freud explica esse mecanismo como a capacidade da pulsão sexual substituir um objeto sexual por um objeto não sexual e troca de objetivos. Não sexual, sem perder a forma notável de tal intensidade. Dessa forma, acentua a origem sexual de um conjunto de atividades e de realizações que parecem não ter relação com a vida sexual. Lacan sempre insistiu, dizendo que o processo da sublimação é comandado por algo que envolve a dimensão psíquica da perda e da falta. E responde, a interiorização de coordenadas simbólicas. Ora, e segundo Freud, o que a pessoa faz na questão da sexualização e que ela passa para a sublimação, não é para substituir aquilo que lhe falta, fazendo uma substituição por uma outra atividade, por um outro objeto. Enfatiza essas articulações de Freud quanto à substituição de objeto e objetivo. Deixou de ser sexual, tornando-se social, com muita audácia, ao dizer no seminário, em pleno auditório. De momento eu não beijo, eu vos falo. E posso muito bem ter exatamente a mesma forma de satisfação que obteria se eu beijasse. Caramba, né, gente? E o sujeito é um termo utilizado em psicologia, na filosofia e em lógica. É o sujeito do conhecimento na filosofia, na psicologia e na lógica. Assim define o sujeito do direito, do conhecimento, da consciência nas diversas dimensões. Freud também empregou o termo sujeito com essa concepção em psicanálise. Dizendo de outra forma, o sujeito em psicanálise é o sujeito do desejo,
que Freud descobriu no inconsciente um efeito da dimensão do filho do homem na linguagem, distinto do indivíduo biológico, quando do sujeito da compreensão, ao preço de uma perda, da castração. Mas Lacan introduziu o termo sujeito de forma mais definida na literatura psicanalítica. A partir da concepção do sujeito, no âmbito de sua teoria do significante, ou seja, da relação do sujeito com o significante, tal como na afirmativa que ele fez em 1960, um significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante. O sujeito, pessoa, se sujeita à cultura e atinge a ordem simbólica se ele vier a aceitar e reconhecer a castração que ele tem que fazer para aceitar. E Lacan ainda criou sujeito suposto saber. Ele fazia severas críticas a técnicas analíticas pelas interpretações sistemáticas na transferência, argumentando que, em lugar de resolver a neurose transferencial, com esta técnica, aprofundava, porque o analista estaria colocado no centro do universo do analisando. A parte do exagero da afirmação, essa advertência era importante, a fim de que não se estabeleça a crença entre analisando e analista de que este é um sujeito suposto saber, e nós não somos um sujeito suposto saber. Ou seja, o analista, como o nome sugere, sabe tudo que o paciente ignora, não sabemos. Nós vamos descobrindo junto com ele. Então, quando o analista com núcleos exagerados de narcisismo assume esse lugar, ou o papel de sujeito que possui todo o saber, se colocando no imaginário do paciente, no lugar de quem conhece a verdade, abastecendo com seus conhecimentos, em lugar de deixá-lo revelar a sua verdade pela palavra. Ora, o analista ele vai desenvolvendo, ele estabelece uma empatia, e estabelecer empatia, ele entra no mundo do sujeito, sim. E ele sabe o que está acontecendo com o sujeito, é o que está passando no imaginário dele. Aí coloquei uma brincadeira, não, doutor, quem eu sou? Onde estou? Para onde vou? Na vida moderna de agora, ô momentinho, eu já vou consultar o Google. Poderia ser dito de forma lacaniana, o analista, como pai do complexo de Édipo, pode crer e fazer seu paciente crer que é falo, desconhecendo que haja uma lei, um outro, ao qual ambos, paciente e analista, devem se remeter. A transferência. O eminente e controvertido Lacan concebe a transferência na situação analítica de forma frontalmente diversa daquela que os demais analistas e escolas praticam no setting analítico, partindo do princípio de que a fixação orla a mãe expressa, o estado do espelho, no qual o sujeito reconhece o seu ego no outro, ou seja, que a primeira noção de ego provém do outro. Aí Lacan acredita que a ênfase do analista na interpretação sistemática apenas reforça um vínculo de natureza diádica especular. Propõe que o analista rompa com a díade imaginária por meio da castração simbólica,
como um recurso a fim de propiciar a transição do nível de triangularidade edípica. E Lacan ainda configura uma teoria simbólica da transferência. A psicanálise consiste em um processo dialético, segundo ele, pelo qual o paciente traz a sua tese, o analista propõe a antítese, a antitese, e daí surge uma síntese, insight, que levará a novas teses. O que isso quer dizer? Então, é possível que eu esteja assim por causa disso? É possível que você esteja assim por causa daquilo? Antônio, Para um insight, pode falar. isso é bem inteligente, isso é bem interessante. Uhum. Um filósofo chamado Hegel, essa é a teoria clássica de Hegel. Tese, antítese, síntese. É bastante usada assim nas dissertações de mestrado. Para que você Sim. não seja pego pela banca, você afirma. Aí depois você nega. E depois você conclui. Você tem argumento para qualquer lado que a banca puder agir. Eu penso que em psicanálise muito se faz disso. Se deixa o paciente livre para ele ver o caminho que quer. Isso. Perfeito, Álvaro. Ele escolhe o caminho dele. É bem isso mesmo. Muito bom. Então, a transferência só irá surgir quando, por alguma razão, esse processo dialético é inoperante. Aí Lacan introduz ainda a influência do desejo do analista no processo transferencial do paciente. Aí é um problema sério isso, né? O analista tem influência, tem desejo da transferência do paciente. Ora, Freud nos ensina a neutralidade, ouvir, 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 ouvir. Em determinado momento, a gente vai entender o que é que nós estamos ouvindo. Recorrendo, portanto, ao exemplo extraído do Banquete de Platão, onde 6 personagens expressam uma concepção diferente do amor. Ora, nós começamos lá no segundo módulo para vocês desenvolverem o que é o amor, né? Para que você possa ter uma concepção melhor a diferença que cada um tem do seu entendimento de amor. O banquete, que é conhecido como simpósio, que é o banquete de Platão, é um diálogo platônico, escrito por volta de 300 anos antes de Cristo, que se constitui basicamente de uma série de discursos sobre a natureza e as qualidades do amor, eros. O banquete é um dos 2 diálogos de Platão, em que o tema principal é o amor, a interpretação de Léo Strauss e de Santana Rosen destaca o aspecto tragicômico deste diálogo, que é a resposta de Platão às acusações da cidade contra a filosofia. Amor ao amor platônico, a ligação amorosa entre 2 pessoas, onde não há qualquer tipo de interesse envolvido, sobretudo interesse sexual. É errado, mas acontece. Um homem faz uma amizade com uma mulher sem nenhum interesse sexual. Uma baita de uma companheira, pessoa boa de conversar. Você cria um amor por essa pessoa como sua amiga. E ela também, você como amigo dela. Mas sem interesse em sexo. Essa definição, contudo, difere da concepção mesma do amor ideal de Platão, que concebeu o amor como algo essencialmente puro e desprovido de paixões, ao passo que estas são essencialmente cegas, as paixões cegas, materiais, efêmeras e falsas. Então, nós começamos lá no primeiro módulo falando em felicidade e logo em seguida em amor.
para fazer essa grande diferença. E não aquele amor que nos mostraram, que nos ensinaram, Romeu e Julieta. Aquela paixão obsessiva. O amor no ideal platônico não se fundamenta no interesse, mesmo sexual, e sim no bem-estar da pessoa, mas na virtude que possibilita sempre uma nova chance de recomeçar. Lacan estudou medicina sem entusiasmo. E então ele começou a se interessar pela literatura. Filosofia, surrealismo. E já em 1926, ele publicou seu primeiro artigo de neuropsiquiatria referente ao olhar. E assim, ele torna-se interno no Hospital Saint-Denis, em 1927, na Clínica das Doenças Mentais e do Encéfalo, sob a direção do professor Henri-Claude Charcot, seguidor das ideias de Freud, apesar de propor uma latinização da psicanálise. Nessa mesma época, assiste às aulas do professor Jorge Dumas, adversário ferrenho da psicanálise, que, com um discurso carismático, atraía inúmeros estudantes da filosofia e da psiquiatria. No trabalho de Lacan, na monografia, ele consagra o caso de Marguerite Fontaine, que tentou assassinar a atriz Huguette Douglas, em 1931. Esse trabalho, intitulado De Causa Aimée, serviu de ponto de ancoragem de seu doutorado sobre a psicose paranoica, obtendo o diploma de médico legista. Confusão, né, gente? Defendeu sua tese de doutoramento em 1932 com o título Da psicose paranoica em suas relações com a personalidade, propondo um novo enfoque da doença mental, diverso do que estava postulado nos anais da psiquiatria da época, sendo, então, nomeado chefe de clínica no ano seguinte. Ora, que conhecimento existia naquela época sobre o que era realmente o quadro psicótico paranoico, não? Que nós já estudamos. A Lacan fez ainda análise didática durante 6 anos e meio com Rudolf Leuenstein. Ele teve um desenvolvimento, um desentendimento com seu analista didata, o que provocou um mal-estar entre os dois. E assim fracassou a análise didática. Em alguma ocasião, manifestou que Leuenstein não era o suficientemente inteligente para analisá-la. Caramba, não! Que narcisismo! Por outro lado, tampouco Lobstein se privou de comentar entre seus allegados que Lacan era inanalisável. Então, eles entraram numa disputa para ver quem que era o melhor, né? Passaram a ser adversários. Lacan obteve a sua titulação em 1938, graças à intervenção de Pichon, que reconhecia seu gênio e queria fazer dele o herdeiro de uma tradição francesa, apesar do seu hegelianismo. Porém, Lacan nunca obedeceria a essa injunção. Ele era um rebelde. Ele não obedecia às normas. Hegelianismo, minha gente, é uma corrente filosófica desenvolvida por George Willem. O iluminismo embarcou uma renovação nas concepções filosóficas da humanidade.
o modo de entender os homens, a vida e a história das pessoas, começou então a receber novas interpretações que marcaram fortemente a humanidade e a compreensão, contribuindo para a compreensão de como que é realmente o ser humano. Devido às divergências quanto à formação de analistas na Sociedade Psicanalítica de Paris, Lacan, Daniel Lagarde, François Dolto e 40 outros analistas se demitiram e criaram a Sociedade Francesa de Psicanálise. Pô, foi uma disputa de poder, uma disputa narcísica, não é verdade? Aí este grupo, no mês seguinte, foi comunicado de sua exclusão que era o Instituto de Psicanálise, 10 anos após a IPA admitir a filiação do SFP como grupo de estudos, exigindo como condição prévia a demissão de Lacan da lista de analistas de datas, imposição que é aceita pela maioria dos membros da sociedade, tendo sido Lacan obrigado a parar com os seminários que fazia em Santiago. Então, estavam sempre brigando, né? Disputando o poder, disputando o lado narcísico. Aí, em 1964, Lacan fundou a Escola Freudiana de Paris. Olha aí, a Escola Freudiana de Paris, da qual participa François Dolto, Molde, Otávio Manoni, Moustapha Salfouin, Sérgio Leclerc, entre outros. Cujo objetivo era maior com o rigor dos fundamentos e menos com a oposição do Instituto de Psicanálise, ou seja, a Associação Internacional de Psicanálise. Imposição. Ora, nós praticamos a nossa psicanálise com liberdade, não aceitamos imposição e nem também fazemos imposição. Aprendemos com Freud que psicanálise é liberdade. Lacan faz várias conferências na Itália, na Universidade de Roma, no Instituto Francês de Nápoles e Milão. Ele participou de vários congressos. Promoveu o congresso da FP em Roma, participou de um simpósio sobre estruturalismo na Universidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Presidiu o primeiro encontro internacional da Fundação de Campo Freudiano em Caracas, na Venezuela. Como será que era a Venezuela naquela época, né? Então, dessa entidade, FP, Lacan propõe uma inovação para a obtenção do título de didata, o passe. Uma avaliação por um júri presidido por ele. Novamente, a disputa de poder e o narcisismo. Do percurso, relato da análise pessoal, a dois interlocutores, que repassavam, portanto, para o júri. Que coisa interessante isso. Por isso que as pessoas que estudam lá em Lacan, ou que fazem terapia com Lacan, quando vêm para a psicanálise, davam um susto. Como tem aquele médico que está lá em Massachusetts, que é nosso parceiro hoje, ele já tinha feito 1 ano de sessões de análise com uma lacaniana. Na primeira sessão que ele fez comigo, ele levou um susto com a minha pontuação. Ele me falou, caramba, eu fiz análise durante 1 ano, e uma única sessão assim, aqui com vocês está mostrando para mim o que realmente eu estou fazendo comigo. Fomentou polêmicas, provocou cisões internas, evasões, era um cara polêmico, briguento. E o suicídio de Juliette Laban, o Laban. Essa jovem analista, depois de ter falhado na prova do passe, veja, era submetida a uma força tão grande, ela se matou.
causando grande polêmica sobre a validade do procedimento, que era um procedimento muito estressante. Esse fato teria provocado uma crise institucional e, portanto, a dissolução desse instituto que eles criaram em 1980. Nesse mesmo ano, Lacan funda a escola da causa freudiana, contestada por Miller. Segundo ele, seria uma adoção que Lacan desejava como escola de seus alunos. Lacan formulou uma teoria profunda e complexa que, sob a égide do retorno a Freud, redefiniu, sob a perspectiva do estruturalismo e da linguística, todas as categorias psicanalíticas conhecidas, ao mesmo tempo em que criaram muitas outras. Portanto, ele retornou a Freud. Já internado na clínica de Hartmann, depois de passar um fim de semana sozinho em agosto, ele foi atingido por distúrbios cerebrais, uma afasia parcial. Lacan, então, morre em 9 de setembro de 1981, e também depois da ablação de um tumor maligno no cólon. Ele foi enterrado com uma discrição que não permitiu que muitos de seus alunos mais próximos rendessem a homenagem que lhe deviam. Não sei por que isso, pode ser que ele tenha solicitado para não fazer nada nesse sentido, mas a escolha de cada um o que fazer e deixar claro na situação da sua morte. Lacan repensou o sistema freudiano de pensar a psicanálise e criou uma escola psicanalítica. Ele foi um reformador, um metapensar, uma maneira de pensar, um criador genial e um transgressor, como sempre. Foi venerado e amado, mas também repudiado e odiado. Nós vamos encontrar psicanalistas, colegas nossos, que repudiam Lacan. Mas é com eles. Eu tenho uma visão diferente, é que não tem que desenvolver a humildade para ouvir e atender, como consta lá no rodapé da apostila. Ouvir, humildade para ouvir e entender. Sabedoria para aplicar, que tudo é 100% humano. Aí nós não vamos entrar com polêmicas nesse sentido. E nem querer discutir conhecimento com alguém. Assim, tendo dotado a doutrina psicanalítica de uma concepção pós-saussuriana. Ela voltou de novo lá na linguística tão importante para os nossos estudos. Eu tenho a impressão que vocês fizeram quando ele começou a fazer a aula de linguística, a semiologia, e aquela confusão que na ocasião tu não entendias realmente o que estava acontecendo, o que tem ali, isso aí a ver com a semiologia, tem a ver com a psicanálise. No entanto, agora que nós estamos no final do curso, está bastante claro para nós, não é verdade? Então, notando a doutrina psicanalítica dessa concepção pós-saussuriana do inconsciente, além de uma teoria cartesiana do sujeito, certa feita deixou escapar de forma espirituosa. Fui eu que inventei o inconsciente. E para os estudos de Ferdinand de Saussure e de Roman Jacobson, que Lacan se inspirou para criar a teoria de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, atribuindo ao significante uma posição de predominância sobre o significado. Eu acho que todos nós já entendemos isso, não é, minha gente? Mas aí Lacan procura dar um estado científico à psicanálise, utilizando recursos da matemática e da lógica, da teoria dos conjuntos da topologia.
Seguindo o ideal de transmissão própria à ciência, ele propôs matemas, em grego, o que ensina, quer dizer, matemas, quer dizer, é o que ensina. Ora, se é o que ensina, então é o professor. Tanto para os conceitos freudianos, quanto para os que ele foi produzindo ao longo do seu ensino, grande outro sujeito barrado, objeto, assim por diante, ou ele foi criando uma nova forma de falar, uma nova forma de falar daquilo que disse Freud, compondo assim uma álgebra lacaniana. Por outro lado, sempre acentuou a especificidade e a independência do saber psicanalítico, sempre em relação à magia, à religião, à ciência, na medida em que esta rejeita a verdade do sujeito do inconsciente. O leitor de Lacan encontra-se diante de um grande e verdadeiro desafio para assimilar e compreender os enfoques dados por esse autor em suas construções teóricas. E nós não somos diferentes, né? O Lacan apresenta um discurso resultante da interação entre o enfoque psicanalítico e o filosófico. Porém, ele foi mais longe, sendo uma originalidade notável ao escrever em termos psicanalíticos, filosóficos, antropológicos e linguísticos, apresentando uma reflexão sobre o sujeito, talvez uma das temáticas principais, orientando-se em todas as direções e não em foco. Ok, minha gente. Pirei, né? Trabalho liberado para Obrigada. essa aula. Nota 10 para todos pela presença, pela paciência de me escutar. Nosso próximo encontro será dia 12 e 13 de dezembro. Aí temos uma aula bastante interessante, elas todas são, mas essa aqui especialmente, a genética e a neuropsicanálise. Então, não precisa apresentar trabalho desse modo. Nota 10 para todos. Muito obrigado da participação de vocês aqui. Ok? Tirei os slides. Quem se habilita? Ah, sei lá, dá para falar que ele é Gente, dá um nó. né? Eu acho que ele era um psicótico, coitado, assim. A gente, a gente precisa sempre de uma ovelha negra, aquela que vem do contra, que fala do contra, que é para tirar a gente da zona de conforto, né? E fazer a gente pensar. Mas ele foi gritante, né? Gritante. E sabe o que é interessante, Soraya? Que tem sociedades psicanalíticas lacanianas. Aqui em Florianópolis tem a Maêutica. É, Maêutica aqui eu não sei se tem radical. alguém que é laquiano, Bem, mas é Na bem nossa turma controversa, tem. né? é, Ô, professor, o senhor lembra da Simone, que começou na nossa turma ali no início? Ela sim, foi fazer reciclagem. Lembra dela? lembro. Então, ela é apaixonada pela teoria de Lacan. Ela me Aham, falou isso. E ela é desse jeitinho aí que ele explica, bem eu desse de- jeitinho. aham. Mas ela estava lá iniciando uma reciclagem na turma. Ela se formou com o senhor, não foi? Ela foi sua aluna, né? Mas ela foi minha aluna, mas ela não chegou a se formar, porque É aí a veio única que eu a conheço. pandemia e ela não se adaptou a essa realidade que nós vivemos hoje. Várias pessoas não conseguiram desenvolver essa realidade de hoje, ao virtual. Então, eu lembro que a única, a Sol estava falando, né?
comentou que não lembra de ninguém. Eu lembro dela, assim, a única pessoa que eu conheci que é apaixonada perdidamente pela teoria de Lacan. É interessante isso aí. As pessoas que ficam como verdade absoluta, aquela única forma de pensar, né? Isso. Uhum. Sem flexibilização. Como eu estou E ele divulgando, pode falar, criou pode. um jeito diferente de falar sobre a psicanálise, né, professor? Uhum. Uma maneira muito complexa. Muito complexo. E copiou de Freud, O né? Fre- mas o Freud ainda é um pouco mais leve, né? Mais leve. Acho que é mais inteligível, né? Nesse sentido. Não é Uhum. assim complexo, é mais humilde. Isso, justamente, é essa palavra, mais humilde. Nós não estamos numa luta narcísica querendo provar que a psicanálise é uma ciência. Não, Uhum. está deixando bem claro isso. É ciência e arte, porque ciência é conhecimento. Então, precisamos ter conhecimento. Arte, Sim, criar diante de situações, habilidade para trabalhar com isso. sim. Aí entra a parte arte, precisa também ter aquela afinidade humanística dentro da pessoa. É Não é, paciência, né, professor? não é fazer cálculos numéricos, algébricos, para É, definir gente, o ser humano, não é isso. com essa eu fiquei pasma com essas fórmulas aí. Fiquei É, pasma, gente. uhum, Como ser humano fosse ciência exata, né? Gente, eu fiquei pasma com isso, eu não mas sabia, não. é humano, né? É uma ciência humana, é uma ciência Uhum. do conhecimento, do comportamento, do inconsciente, e toda essa estrutura que ela é empírica, ela não é palpável. Não existe nenhum aparelho para medir a mente humana. Nós entendemos como funciona. Toda aquela aparelhagem que existe, que nós já estudamos também, o eletroencefalograma e por diante, aqueles ciclos que nós temos das energias, Uhum. ações se realizam e tudo mais, tudo isso nós entendemos. Mas não podemos dizer que o ser humano é isso por causa disso. Não, porque não é um padrão. Cada um é único. Existem infinitas histórias de vida, né, de educação, né? Né? Mas é interessante, tem pessoas que radicalizam. Eu tenho recebido agora, como eu estou divulgando para a nova turma 2023, então, alguns que estão pedindo presencial. Foi perfeitamente, vamos fazer presencial. Eu divulguei para fazer As aulas? as aulas, eu divulguei para fazer presencial também. Então, o pessoal, eu quero presencial, perfeitamente. Manda a programação e a forma como vai agir é a mesma. Conteúdo vai ser a mesma. Aí uma doutora hoje, eu entrevistei ela, que ela veio me entrevistar, uma doutora, ela falou, então, quem termina o curso online, ele faz uma teoria e não uma prática, né? Ah, Olha o pensamento. Nada disso. É a mesma coisa. Aí expliquei para ela, ela tinha que fazer a prática. Se ela fizer a sua teoria, ela vai receber um certificado de que ela fez a teoria, mas ela não fez a prática. Aí expliquei para ela que a partir do módulo 14, ela recebe uma habilitação para começar a fazer a prática sob supervisão. A Soraya até riu, né, Soraya? eu achei engraçado isso aí. Aí ela entendeu, mas ela entendeu, ela é inteligente. Ah, caramba, entendeu e se matriculou para fazer online. Que as pessoas confundem. E a doutora, sei lá no quê, em alguma coisa. É médica ou advogada? Não, é na área social. Ah, Bem legal, né?
Mas a gente entender isso que é perfeitamente normal, porque as pessoas confundem, por mais que ela tenha estudado, que ela tenha um doutorado ou um pós-doutorado, e eu sempre falo para vocês, não se intimidem diante de um médico, diante de um psiquiatra, porque ele não conhece a psicanálise como nós conhecemos. Mas com toda a tranquilidade que não. Não importa se é É, doutor, se é, verdade, é um ser humano igualzinho, verdade. todos igualzinho a nós. Bem isso, né, Soraya? Sim, sim. Esses dias eu tenho uma paciente de 11 anos que o pai dela, os pais são separados, e o pai dela é filho de psicanalista. Ele mora em Brasília, a família aqui em Goiânia, né? Então a mãe dela a mãe dele é psicanalista lá em Brasília. E aí a mãe da criança falou assim: vou agendar para você conversar com o pai, mas já vou logo te avisando que ele é metido a saber tudo, porque ele é filho de psicanalista, ele foi criado por uma psicanalista. A nossa conversa online não nem começou, porque só na conversa do WhatsApp ele veio, né, com umas teorias para cima de mim e eu derrubei ele, né? Eu Sim. falei, ó, né, aqui eu não tô brincando, aqui é de verdade. E aí eu falei assim, então a gente se vê 7 horas, eu te chamo no online. Quem disse que ele Hum. me atendia? Até hoje estou esperando, já tem uns 3 meses. Ele não quis falar comigo, não quis. Se Que sentiu, veio falar, né, como se ele soubesse de tudo, porque eu fiz uma análise de desenho, peguei o meu lado de psicóloga, fiz a criança fazer um desenho e falei que o pai não estava ali. E aí ele forçou a criança a fazer um desenho para ele me mostrar que o pai estava ali. E a criança desenhou só o pai num lugar deserto, como se fosse um molequinho. Aí ele falou assim para mim, tá vendo o desenho? Ela me ama, ela tá me vendo como pai. Eu falei assim, você observou o desenho que ela fez? Ela tá te vendo como um igual, como um menino que brinca, que sai com ela. Ela não tá te vendo como pai, que cuida, que é autoritário, que manda, que ensina. Não, ela tá te vendo como um igual. Depois ele nunca mais falou comigo. Enfim, né? Tem, 100% humano, né, tem. Soraya? É, 100% humano. Pois é. Então, tem sim gente que acha que sabe tudo e vem falar com a gente e na verdade não sabe nada, né? Uhum. Fala alguma coisa, Álvaro? Sim, eu achei muito interessante o que o Lacan falou. Ele disse alguma coisa parecida com isso. Você sabe o que você disse, mas não sabe o que outro entendeu. É a única Sim. coisa Talvez só as sábia, né? palavras, achei bastante interessante. Oi? A Mas única coisa essa sábia, né? citação dele é muito conhecida, né? Essa É, citação sim. dele. É uma das inteligíveis. Essa realmente é. Por isso Eu que, diria que é uma das compreensíveis. por isso que quando a gente aprende um pouco da comunicação, nós temos uma palavra para poder saber se a pessoa entendeu o que você disse, que é o feedback. Pedir um feedback, não é isso? Eu faço muito isso. Eu falo, você entendeu o que eu falei? Repete para mim tudo que eu disse. Isso mesmo, né, Soraya? É, Porque a gente essa fala, lição. aí às vezes a pessoa faz assim, né? Sim, sim, mas ele está fazendo sim que nem o Chaves? Não, sim, Pois então, tem essa questão também, né, professor? tem essa questão. Então, Precisa então, saber nós não sabemos, na buscar, verdade. saber buscar um feedback para a pessoa cair em si, e se ela entendeu o que a gente quis dizer. E jamais a gente fazer um pronunciamento para uma pessoa de forma clássica, como o dono da verdade, nada disso. Nós não somos donos da verdade.
E a verdade dele está dentro dele. Não é a nossa verdade. Nós fazemos o esclarecimento para ele ver o que que é que ele pode resolver com a vida dele. Só esse é o trabalho básico. Às vezes demora para a gente compreender e projetar isso, né? É. Demora para entender o que é verdadeiro para ele, né? O que é verdadeiro para ele? Qual que é a verdade dele? Mas eu tinha uma perguntinha. Ai, Álvaro, as tuas perguntas vão. Eu quero que o grupo, alguém do grupo, me explique a álgebra lacaniana. Nem o Então, professor explica. Você quer que Eu acho que nem o Lacan explicava. Álgebra, acho que nem ele explicava essa álgebra lacaniana. Gente, depois eu vou anotar essa álgebra para ver se isso eu consigo aí, responder, Álvaro. hein, Álvaro, isso Obrigado. aí é igual perguntar por que pijama tem bolso. Vão ter várias teorias. Eu citei uma frase. Todo verbo geometriza, toda geometria verbaliza. Entendeu? Então, né? Essa aí é do time dos lacanianos. É coisa muito boa. Faz pensar. Bem interessante. Algo mais, pessoal? Ai, professor, olha, Você quer que eu peça para fazer um trabalho de Lacan? Nossa, Maria. que coisa boa o senhor ter nos livrado disso, né? Essa foi uma boa. Essa Foi uma foi. boa. E muito obrigada também por isso. Eu não ia saber como fazer. Então é aquela. Entendi, mas não compreendi. É, Como é que é? Entre o céu e a terra tem muita coisa além da nossa vã filosofia? há os mistérios, né, Álvaro? Do Shakespeare, né? É. É. Aí vamos filosofar então. O que que é entre o céu e a terra? O que que é o céu que nós entendemos como céu, como É. concreto? Uhum. Não existe isso, Não, não né? existe. Eu penso que deve ser uma coisa só, né? Nós não sabemos esse mistério do que é o universo, nós não sabemos. Então é melhor falar, só sei que não sei. Só sei que Essa aula nada de sei. Lacan é mais perigosa que eu pensava. Hã? Essa aula de Lacan é mais perigosa que eu pensava. Sim, sim. Por que, Mais Álvaro? complicada, mais complicado. Ou seja, nós somos Pelos... pirados. Nós somos pirados, mas Ele lá. falou perigosa, professor. Mais perigosa do que Então, ele pensava. então, tá todo mundo pirando, já estão no céu e Sim, na gente. terra, já estão na álgebra lacaniana, tá tudo Então, maravilhoso. tirou todo mundo da zona de conforto. Coisa bem boa, É. isso é bom. É isso aí, gente. Bem, pelo menos é divertido, né? Estamos aqui Muito vendo, bom. pode ser. Respeitamos o lacaniano, se ele entende daquela forma, o problema é dele, nós temos a nossa visão. E nós temos uma humildade para aceitar o ser humano como ele é, né? Isso aí. Ah, professor, me desculpe, mas se ele entende aquela fórmula, é problema dele. Ou solução dele, eu não sei. Mas, por favor, olha, eu estou pasma ainda. Eu não imaginava isso, não. Aí, nós não estudamos Bio nem Jung, Ah, mas não, mas Carl Jung é muito melhor.
Mais Ah, tarde, sim. mais tarde nós vamos colocar o Mas tem Jung muitos aqui para fazer uma símbolos. alusão. Tem, Sim, o ele Jung, é ele trabalha muita simbologia. isso, arquetípica. Tem um livro muito bom dele, O Homem e Seus Símbolos. Muito bom esse livro. Eu gosto de Eu gosto Jung. também. Eu também gosto de Jung. Talvez a gente estudar muito também nos atrapalha, né? É verdade, professor. Quando a gente aceita que eu não sei, aí a Então, coisa o Tico e o Teco ficam. é uma grande É. evolução. E olha que isso foi dito há milhares de anos, né? Aham, é isso. Olha, tem coisas que eu aceito bem, assim, não sei, nem vou insistir. É tipo, eu só quero abrir a torneira e sair água, eu não quero saber de onde que ela vem. Sim. É que é E muito material, é muito conteúdo, né? é É muita muita coisa, coisa, é muita coisa. Uma é vida não é muita coisa. suficiente para É entender. humanamente impossível, né, professor? Aí me lembro agora uma ocasião, eu estava dirigindo no Chile, tinha ido lá no casamento do meu filho, que foi num determinado lugar. Depois de lá, eu sabia mais ou menos como chegar lá no outro lugar que eu tinha que ir. E aí comigo tinha só umas mulheres chilenas, tudo parente da ex-esposa do meu filho. E eu dirigindo, comecei a olhar, não, acho que não é por aqui, é por ali. Aí uma delas perguntou assim para mim, você sabe onde você está? Eu falei, eu sei, sim. Eu estou dentro do carro num lugar onde eu nunca estive. Eu Essa sua- estava dirigindo o carro num lugar onde eu nunca estive. Já é alguma coisa, né? Eu já sei onde eu já. estou. E quando nós O estamos senhor falando, sabia que há nunca, momentos, que há nunca momentos, estivera lá antes. há momentos nós estamos falando do nosso estudo de psicanálise e que nós estamos também trabalhando o nosso paciente, que nós estamos nessa mesma situação. Eu sei onde estou, mas nunca estive nesse lugar. Boa Eu estou, resposta. só isso. É bem isso, minha gente. E bom, então um bom descanso para vocês. Aproveitem bastante. Ainda antes do Natal, nós vamos nos encontrar. Estou sempre à disposição, caso precisem, quiserem conversar, vou entrar em contato. Feito? Feito. Aquele Ok. abraço. Muito obrigado pela presença. Abraço. Abraço, Obrigada também. tchau, Valeu, gente. Boa Boa noite, noite. colegas. Boa noite. Boa noite, Graça, Álvaro. Boa noite. tchau, Boa tchau, noite. tchau. Tchau. Tchau.